Opositores da fé. Como aparecem esses tais opositores da fé, não é verdade, irmãos? São pessoas que fazem de tudo para nos atrapalhar e para nos atrasar a vida. São ladrões de projetos, assassinos de sonhos, gente que tem peçonha, veneno na língua, gente que quando fala desmorona todo e qualquer objetivo ou meta que temos. E infelizmente são aqueles que às vezes damos mais ouvidos ou que têm muita influência em nosso pensamento ou em nosso ser. Pode ser que muitas pessoas apareçam para te motivar, mas se um somente aparecer para se opor ao que você pensa ou ao que você quer, ele sozinho basta para Satanás te atormentar e te atrapalhar a continuar a sua caminhada. Hoje em nossa devocional vamos falar de alguém assim, um homem chamado Elimas, um feiticeiro que intentou atrapalhar a pregação do evangelho de Paulo a um governador de sua época. Vamos a essa história e você vai perceber. Amém? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje vamos falar de um terrível, chamado Elimas, e o tema da devocional será Opositores da Fé. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 8 a 10. Olha a palavra. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, procurando afastar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo e seus companheiros Barnabé e João Marcos estavam em franca missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. E numa determinada ilha chamada Pafos, deram de frente com um feiticeiro chamado Bar-Jesus ou Elimas, como nós lemos aqui. E ele estava com o governador daquele lugar, que se chamava Sérgio Paulo, um procônsul. Esse Sérgio Paulo começou a se interessar pelas palavras do Senhor, que vinham ali dos missionários. Foi então que esse tal de Elimas começou a afastar o governador da fé que estava apresentando nas verdades que estavam sendo lhe ministradas. O apóstolo Paulo, percebendo essa artimanha do maligno, logo o repreendeu e o chamou de filho do diabo, cheio de engano e inimigo da justiça divina. E disse ainda que ele estava cogitando contra as coisas do Senhor, pervertendo os retos caminhos de Deus. E Saulo, ali cheio do Espírito Santo, com muita autoridade, ordenou que ele ficasse cego, e a mão do Senhor agiu, e realmente aquele feiticeiro ficou cego, provocando mais fé ainda no coração do governador Sérgio Paulo, que chegou a ficar maravilhado com a doutrina do Senhor, segundo o que nós lemos na continuidade aqui no versículo de número 12. Eu percebo algo aqui, irmãos, muito importante e relevante nesse texto, pois muitas são as vezes que enfrentamos pessoas assim, gente maldosa, que são filhos do diabo, usados pelo maligno para perverterem a nossa fé, gente maldosa que quer nos afastar da presença de Deus, pessoas que fazem de tudo para nos provocar e até colocar dúvidas em nossos corações a respeito do amor e da graça de Deus. São aqueles que, quando nos veem passar por aflições, dizem assim: Ué, você não é crente? Cadê a sua fé? Cadê o seu Deus? Olha, isso realmente provoca muitos sentimentos ruins em nosso coração, não é verdade? Tem aqueles ainda que, quando apresentamos a eles um sonho, às vezes na nossa maior inocência contamos um projeto, um propósito ou um chamado de Deus para nós, olha, nessa hora logo eles tiram a gente da bênção, dizem coisas do tipo assim: será que isso vai dar certo? Será que é Deus mesmo que falou contigo? Quem é você para Deus te dar uma direção, para Deus te dar uma missão? Toma cuidado, você pode se ferir, hein?
Se eu fosse você, esperava mais um pouco. E outras baboseiras mais que andam falando, né, irmãos? São pessoas que não querem nos ver prosperar, que não querem nos ver vencer, e o pior, que são pessoas que se dizem amigas, porque se fosse inimigo a gente nem ia escutar, né? Mas são os amigos. E às vezes são pessoas que estão perto de nós, muitas vezes até nossos parentes ou dentro da nossa própria família mais de perto. Não é verdade? Muitas vezes nós vamos ter que orar para que Deus cegue essas pessoas a respeito da nossa vida e que elas nem nos enxerguem mais. Não permita então que esses comentários ou essas atitudes de pessoas assim, venham a te diminuir, te desanimar, te provocar ou te fazer olhar para trás. Que sua fé, que sua confiança estejam sempre firmadas em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vença os opositores da fé com declarações da palavra de Deus. Seja como o apóstolo Paulo, cheia do Espírito Santo, e decrete que esses demônios se calem e mantenha-se firme e forte diante da presença de Deus, meu irmão e minha irmã, sem pestanejar, sem desistir, sem voltar atrás. Amém? Vença pela fé os opositores da fé, para a glória de Deus, para a honra e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo toda palavra de oposição à sua fé e à sua confiança em Deus. Vai dar certo. Tudo nós podemos em Cristo Jesus para fazer a vontade boa, perfeita e agradável dele. Amém? Vamos orar ao Senhor, nosso bondoso Deus e Pai. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, meu Deus, que o apóstolo Paulo aqui pregando para um homem, tinha alguém ali para tentar perverter a fé, diminuir, Senhor, o teu poder, diminuir a palavra dos apóstolos, mas o Senhor deu discernimento, autoridade para o apóstolo Paulo repreender esse feiticeiro louco e maluco que queria, Deus, tirar, cogitando ali das coisas contrárias ao Senhor, e queria tirar aquele homem governador da fé em ti, mas o tiro saiu pela culatra. Deus, quando esse homem ficou cego pelo poder da tua mão que Paulo ordenou, meu Pai, então, Senhor, o procônsul ficou mais maravilhado ainda. Então, Deus, aquilo que está vindo contra nós, a seta, o ardil, a armadilha, Senhor, vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer a fé do meu irmão. Ele e ela não vão voltar atrás, nós não vamos desistir, nós não vamos parar no meio da caminhada, nós vamos continuar crendo no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Se alguém que está nos ouvindo, Pai, está desanimado, pensando em voltar atrás, alguém o desanimou, Satanás usou alguém para falar no ouvido dessa pessoa, em nome de Jesus eu repreendo o poder dessa palavra e eu digo na autoridade do nome de Jesus, vai dar certo para a honra, glória e louvor do seu nome. Se é o teu chamado, se é o teu propósito, se é o teu plano, nenhum dos teus planos será frustrado e o teu servo e a tua serva serão vitoriosos para a honra, glória e louvor do seu nome, Jesus. Nos ajude a vencermos pela fé os opositores da fé. Assim oramos e te agradecemos desde já por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vença então toda essa batalha aí dos opositores. Deus é contigo, o Espírito Santo está para te encher e que você seja muito abençoado, muito abençoada para a glória de Deus. Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos nas devocionais dos personagens bíblicos. Como eu sempre te peço, por favor, compartilhe. Se você é novo no canal, então inscreva-se aí no canal, aperte o sininho para você ser lembrado aí com as notificações, tá bom? Que vai sempre sair um novo vídeo aí para a glória de Deus. Um grande abraço para você, Deus abençoe você e a sua família, tenham todos vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus.